Shalom, graça e paz, retornando aqui nesta madrugada, louvado seja Deus, meditando na palavra do Senhor, trazer uma reflexão para nossa vida através da palavra de Deus. E hoje gostaria de estar deixando aqui uma palavra, louvado seja Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo número 15, a parábola da graça de Deus, E é interessante porque geralmente são divididas em 3 parábolas, mas na verdade é uma parábola só e 3 histórias, E louvado seja Deus. E já lendo aqui, a Bíblia diz que Lucas 15 fala que Jesus recebe os pecadores e diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus então começa a contar, Jesus começa a contar a parábola, porque Jesus vai dizer assim: então lhe propôs Jesus esta parábola. E ele vai dizer: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe no ombro, sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. No capítulo 8, Jesus vai contar uma outra história. Ele vai dizer: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Ele vai dizer: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui na terceira, louvado seja Deus, que é o filho pródigo. Ele vai dizer: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a tua parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela cidade, aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe-lhe um anel no dedo, as sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou:
veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém, queridos? E eu já ouvi belos sermões, né, sobre a parábola da ovelha perdida, também já ouvi da dracma perdida, lindas mensagens, já foram preparadas sobre o filho pródigo, mas contudo, querido, eu nunca ouvi uma mensagem que englobasse as 3 parábolas de Lucas 15, né, numa mesma abordagem. E essas 3 histórias, elas formam uma série de conexão uma com a outra. Por isso que eu disse que é uma parábola em 3 histórias, né? Então, aqui você vê que elas são encontradas apenas em Lucas, né, e elas foram a resposta do Senhor para as observações contenciosas dos fariseus, dos escribas, acerca da sua associação com o publicano, com pecadores. E era impossível alguém não sentir-se bem na presença de Jesus. Então Cristo tinha Tinha um poder de influência tão grande que mesmo os mais pecadores tinham vontade de estar perto de Jesus. Ao pregar as suas mensagens, Cristo atraía todo tipo de pessoas. Então, mais os pecadores e indignos eram o que mais tinham prazer na sua presença. E como se ele percebesse nele um poder que os libertaria realmente do mal. E era muito comum ver prostitutas, ladrões, adúlteros, ouvindo as mensagens de Cristo. E ele odiava o pecado, mas ele amava o pecador. E isso, irmão, ficava muito claro, né, para com todos. Então você percebe que os fariseus, por outro lado, né, ele não gostava de ver Jesus associado com pessoas de moral duvidosa. As 2 primeiras parábolas, elas terminam com um refrão que reflete a alegria celestial por um pecador que se arrepende. Na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em busca de uma ovelha. O mínimo que pode ser numerado assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo por ela teria morrido. Um pastor com 100 ovelhas não era alguém tão pobre naquele tempo, né? Uma ovelha não faria tanta falta para ele. E ele ainda viveria, né, bem com as 99 restantes. Mas na parábola o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Assim também hoje, embora existam na igreja muitas pessoas fiéis ao Senhor, firmes nos princípios da palavra de Deus, se preocupe especialmente com aqueles que se afastam do aprisco. Deus não economiza seus recursos a fim de chamar de volta a ovelha que se afastou. Cristo salvará cada um que se queira deixar redimir do abismo, da corrupção, dos estímulos do pecado. E os judeus, irmãos, eles ensinavam que o pecador arrependido, ele devia se arrepender primeiro, antes de ser oferecido o amor de Deus. E, ao seu parecer, o arrependimento é obra da qual os homens ganham o favor de Deus. Contudo, o Cristo ele deixa bem claro na parábola que é o pastor que vai em busca da ovelha. A salvação é a iniciativa de Deus. É Deus que tem a iniciativa de nos salvar, não da humanidade. Adão e Eva, ele não nos arrependemos para que Deus nos ame. Porém, ele nos revela o seu amor para que nós nos arrependamos. Quando Adão e Eva pecou, foi o Senhor que foi em busca deles, né? Eles não se arrependeram, foi Deus que foi em busca deles.
Então, os rabinos, né, eles tinham dito que, segundo o qual a alegria no céu, quando alguém que pecou contra Deus, ele é destituído. Contudo, Cristo, ele enfatiza que Deus não se alegra com a destruição. Pelo contrário, a alegria no céu acontece quando um pecador se arrepende. A parábola, ela aplicava-se não somente ao pecador, né, ou pecador, mas o pecador individual, estou dizendo, né? Mas ao nosso mundo que se apostatou, que se arruinou pelo pecado. Esse mundo é apenas um átomo do vasto domínio que Deus ele preside. Mas com tudo isso, esse pequeno mundo perdido, a única ovelha extraviada, é o mais precioso bem aos olhos do Senhor. As 99 que são o quê? As que se transviaram, né? Estavam ali. Ou seja, quantos transviados, afastados, você procurou, né? Ou trouxe de volta ao redil? Você reconhece que já desprezou, despreza as almas por quem Cristo procura? Quando se desvia dos que parecem pouco promissores, né? Mas quando a pessoa peca, você vê ele como um leproso, você despreza, né? Não quer nem dirigir a palavra, não quer falar. Ou seja, e você está vendo que nós, como cristãos, o Senhor está nos ensinando que é o contrário. Na segunda história dessas parábolas, ele fala da dracma, né? Que não era uma moedinha sem valor. Hoje as moedas o são, né? Mas esta moeda era equivalente a um denário romano, que valia o pagamento de um dia de trabalho. E no Oriente, as casas dos pobres, elas consistiam usualmente em um único quarto, né? Frequentemente sem janela, escura, e o quarto raramente era varrido. Então é uma moeda que ali caísse, que tivesse caído ali, ia ficar coberta pelo pó, pelo lixo, né? E para encontrar, mesmo durante o dia, era preciso acender uma candeia, varrer a casa diligentemente. Então, o dote de um casamento da mulher, comumente naquele tempo, consistia o quê? Em moedas que elas guardavam cuidadosamente com o seu maior tesouro. E para transmitir o quê? Para dar para as filhas, né? Para que elas pudessem pagar o dote. Então a perda dessas moedas era considerada o quê? Uma calamidade para elas, né? A sua recuperação era uma causa de grande alegria, de que as vizinhas participavam prontamente. Então, embora esteja sobre o pó, sobre o lixo e ainda de prata, o possuidor ele procura porque ela é o quê? É de valor. Assim, todo ser humano, embora degradado pelo pecado, ele é precioso aos olhos de Deus. Como a moeda, irmão, ela traz a imagem e a inscrição do poder reinante, daquele que está predominando. Toda moeda você vê que na esfinge ela tem um desenho, né? De uma rainha, de um rei, de alguém importante. Igualmente, quando foi criado, o homem ele traz o que? A imagem e a inscrição de Deus. A Bíblia não diz isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, conquanto agora nós estamos manchados, desfigurados pela influência do pecado, permanece o que? Em todos os traços, o que? A nossa descrição, a nossa inscrição. Deus recobra essa alma, né? E sobre ele grava o que? A sua própria imagem, justiça e santidade. Então, a dracma ela foi perdida em casa. Em casa. A ovelha se perdeu fora. A dracma se perdeu em casa. Contudo, ela só poderia ser achada por meio de uma busca diligente. E esta é o que? É uma grande lição para as famílias, né? Também para a igreja, né? Nós não podemos, irmão, ser indiferentes quanto à condição espiritual dos componentes da igreja, das pessoas da igreja, dos irmãos da igreja, da nossa família. Nós temos que, louvado seja Deus, aleluia, ser como aquela mulher, buscar a dracma perdida. E na terceira história interessante, que ele vai falar de quê? Ele vai falar do filho pródigo, enjoado da vida, da casa do pai. O filho pede o que? A parte da herança. E para ele não fazia diferença se o pai estava vivo, se o pai estava morto, porque a herança você só recebe quando o pai está morto. Ele só queria saber da sua herança, queria curtir a vida do jeito que ele bem entendesse. E ao receber o pedido de herança, o filho rebelde ele vai para uma terra distante, gastou tudo o que tinha, né? E aí ele sente vontade de voltar para casa, e em desespero e com fome,
ele volta para a casa do pai, o pai, né, receita de braços abertos. Então, o objetivo principal da parábola, dentro desse contexto, não é focalizar o filho pródigo ou o amor do pai, embora tudo isso fique bem evidente. A lição principal aqui que eu quero passar para você nessa noite, é isso que eu quero falar. A lição principal da parábola era focalizar o comportamento do filho mais velho, que ficou em casa, que não aceitava o irmão mais novo em casa. Nós representamos o filho mais velho. Nós, eu digo nós, igreja, nós, eu, você e a igreja. Quer ver a comparação das três parábolas? Nas parábolas todos estavam o quê? Perdidos. A ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, o filho estava perdido. O filho pródigo saiu da casa do pai e sabia o caminho de volta. Ele voltou sozinho. A ovelha, ela saiu do aprisco e ela não sabia o caminho de volta. Foi necessário o pastor sair à sua procura, que representa que os que se desviam e necessitam de estímulo para voltar. Nós devemos, querido, ajudar. E contudo, o mais preocupante é a parábola da dracma. Ela estava perdida dentro de casa e nem sabia que estava perdida. Ela representa os que estão perdidos dentro da igreja. E há muitos que estão dentro da igreja, mas estão completamente perdidos. E como os fariseus dos dias de Jesus, são arrogantes, eles são autossuficientes, eles se acham que está tudo bem na vida deles, se esquecem dos que são pobres, eles se esquecem que são pobres, cegos e nus, e além de estar perdido, ainda atrapalham a entrada dos outros na igreja, pois seu testemunho é horrível, a sua vida diária não reflete Cristo e caminham para a perdição. Então, querido, embora todos estavam perdidos, todos foram achados. Isso significa que não importa a sua condição, não importa se você é dracma, não importa se você é ovelha, se você é o filho pródigo, se você permitir, Deus vai te alcançar. O que impede você voltar para a casa do Pai? Abandone os empecilhos e venha para os braços de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, essa, aleluia, é a minha interpretação acerca desta parábola, porque para mim ela é uma parábola só, com três histórias diferentes, mas o contexto em si, aleluia, é tudo isso. E que você venha refletir, aleluia, se você está realmente refletindo o caráter de Cristo na tua vida e não está matando o teu irmão, aleluia. Louvado seja Deus, com essa tua língua grande, com essa tua boca grande, maldizente, aleluia, condenando o teu irmão, louvado seja Deus. Então que você venha refletir. A Bíblia diz que haja em nós o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, que haja em vós o mesmo que haja em Cristo Jesus. E Jesus está contando essa parábola para fariseus, pecadores, aleluia. Louvado seja Deus, escribas, e ele está falando para eles que é assim que Deus nos vê. Fica na paz do Senhor Jesus e até uma próxima. Jesus te ama, eu também, aleluia, estou orando por você. Amém? Deus te abençoe.